No dia 3 de novembro de 1998, Maddie Clifton, de apenas 18 anos, desapareceu. Quando todos imaginavam que ela ia reaparecer apenas algumas horas depois, a busca se tornou algo que mobilizou toda a vizinhança e como ela foi encontrada é surpreendente e assustador. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vocês sabem que normalmente eu não faço vídeos falando sobre crianças, são assuntos que me deixam muito mal, muito impactada, e esse caso não foi diferente, mas eu decidi falar sobre a Maddie porque é um caso que viralizou no TikTok. Muitas pessoas vieram me falar pra falar sobre isso. É um caso que me fez pensar muito, porque a princípio eu achei que era uma coisa e eu pensei até que talvez desse pra entender o que aconteceu. Depois eu pesquisar melhor, tudo deu uma reviravolta tão grande que só me deixou ainda mais revoltada. E eu imagino que vocês vão ficar desse jeito também. Então, se vocês gostam de conteúdo bizarro, assustador e misterioso, vocês estão no lugar certo. Toda semana tem vídeo longo, 2 vezes por semana. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo legal aqui pra vocês. Então aproveitem pra compartilhar bastante, compartilhem com seus amigos que também gostam. Curtam, ativam o sininho, se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito com os vídeos longos, porque muita gente chegou aqui por causa dos vídeos curtos e eu conto com vocês pra me ajudar nessa, porque a maioria das pessoas que chegou aqui pelos vídeos curtos não recebe notificação dos vídeos longos, então eu dependo 100% de vocês pra me ajudar nessa, pra gente poder crescer e divulgar mais essas histórias e eu poder continuar produzindo cada vez mais. Mas agora, sem mais enrolação, não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais e mandar temas e bora pra história. Bom, a Maddie nasceu em 17 de junho de 1990 em uma cidade chamada Jacksonville, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Jessica e ela morava em uma região onde as famílias e os pais permitiam livremente que as crianças brincassem na rua. E eu imagino que vocês também tiveram essa experiência se vocês não nasceram nessa era digital. Eu, pelo menos, sim, não tinha perigo algum, ou pelo menos a gente nunca passou por nenhuma situação estranha. É óbvio que naquela época os Estados Unidos não tinham vivido várias coisas que aconteceram e que deixaram os pais com receio de deixar as crianças soltas brincando sozinhas. Então não tinha tido, por exemplo, ainda uma massacre de Columbine e outras coisas assim que deixassem os pais preocupados. Então, no dia 3 de novembro de 1998, quando os pais falaram pra Maddie ir brincar lá fora, ela não pensou 2 vezes e ela foi pra lá. A Maddie era uma criança muito promissora, ela era muito inteligente, ela fazia aulas de piano, ela tinha vários hobbies, ela participava de várias atividades fora da escola, ela e a irmã dela também, que era mais velha. Na época, a Maddie tinha 8 anos, a irmã tinha 11. A Maddie morava num bairro que normalmente, por exemplo, ela saía pra brincar na rua. E aí ela ia batendo na porta de cada um dos vizinhos pra chamar as crianças pra irem brincar com ela. Então, ou eles iam ou eles não iam, mas sempre que tinha algum adulto ali do lado de fora, esse adulto ou essa família ficava observando as crianças. Então não tinha muito perigo, todo mundo se conhecia, quem tava ali fora ficava responsável pra olhar, dar uma olhadinha, ver se tava tudo certo, e foi isso que ela fez. Ela foi batendo na porta da casa de vários amigos. Nesse dia em específico, foi um dia que muitas das crianças estavam ocupadas, elas não podiam ir brincar na rua. Então a Maddie decidiu brincar sozinha mesmo, e aí depois de algum tempo, algumas das crianças saíram de casa, cerca de 2 ou 3, pra brincar com ela. E aí eles começaram a brincar com bolinhas de golfe, então eles tinham algumas bolinhas, ficaram jogando pela rua, mas com o tempo as bolinhas foram todas se perdendo pela rua, virou uma bagunça, e aí eles falaram, tá bom, a gente precisa de mais bolinhas, senão a gente não vai conseguir continuar brincando. E aí a Maddie falou, eu tenho umas bolinhas lá na minha casa, eu posso ir buscar. E ela tava só a 3 casas de distância da casa dela, então ela tava muito perto. E aí as crianças falaram, beleza, vai lá então, a gente fica aqui esperando. Mas mal eles sabiam que essa seria a última vez que eles veriam a Maddie. A Maddie chegou aí até a casa dela. Quando ela entrou em casa, a irmã dela tava treinando piano, então ela pediu pra Maddie sair pra voltar lá pra fora pra brincar, porque ela tava atrapalhando ela. Lembrando que a irmã dela era um pouco mais velha, então as tarefas que ela tinha do piano eram mais complexas e duravam mais tempo do que as que a Maddie tinha. Então a Maddie falou, tá bom, vou tentar procurar as bolinhas de golfe em outro lugar, ou então eu vou voltar lá e falar pro pessoal que eu não consegui encontrar. Por volta das 5 horas da tarde naquele dia, os pais da Maddie estavam colocando a mesa pra eles jantarem, já tava tudo arrumado, e aí eles falaram pra Jessica ir lá buscar ela, pra ela ir jantar junto com a família. A Jessica, então, saiu de bicicleta e foi procurar a Maddie, e aí quando ela chegou no lugar onde as crianças estavam brincando, elas falaram que a Maddie tinha saído, que ela já tinha ido pra casa. Então a Jessie deu algumas voltas de bicicleta, começou a chamar ela, a gritar o nome dela, deu várias voltas pelo quarteirão e até ali pelo bairro todo pra ver se ela tava em alguma das casas, ou de repente tinha entrado na casa de alguém, de algum dos amigos, mas ela não encontrou.
Então ela voltou pra casa, avisou os pais que não estava encontrando a irmã dela em nenhum lugar, e foi aí que os pais ligaram pra polícia e declararam ela como desaparecida. Antes da gente continuar a história, eu queria dar os créditos aqui para um podcast que se chama Morbid. É um podcast que eles tiveram o privilégio de entrevistar a irmã da Maddie muito tempo depois. Ela já tinha 33 anos, se eu não me engano, quando ela foi entrevistada. Então ela contou várias coisas que são diferentes do que tá aí na internet pro pessoal saber sobre esse caso. Então, muitas das coisas que eu tô passando de informação pra vocês vieram diretamente da irmã dela e do que ela contou pra desmentir boatos que estavam falando que não eram verdade. Bom, os primeiros 7 dias do desaparecimento da Maddie foram bem corridos e bem desesperadores. Primeiro porque existe uma estatística, uma taxa que diz que as chances das crianças que desapareceram serem encontradas com vida conforme as horas vão se passando vai caindo pela metade a cada 6 ou 8 horas, alguma coisa assim, eu posso estar enganada. Mas eu sei que quanto mais tempo você demora pra encontrar crianças desaparecidas, mais chances você tem de encontrar um corpo e não ela viva e bem. Então, no primeiro dia, né, a polícia foi até a casa e eles falaram: a gente tem que entrevistar os vizinhos, a gente tem que perguntar pra todo mundo, principalmente pras crianças que estavam brincando com ela naquele dia aonde a Maddie estava. E todos eles contaram a mesma história. Contaram que ela tinha ido buscar as bolas de golfe, não tinha voltado. E muitos dos vizinhos que eles entrevistaram falaram que nem tinham visto a Maddie naquele dia. Até porque ela tinha saído pra brincar e o tempo que ela ficou do lado de fora de casa brincando foi muito pequeno. Não chegou a ser nem 2 horas. Então, de fato, alguns vizinhos não estavam ali do lado de fora da casa deles e não viram nada. Então é óbvio que, como se tratava de uma criança de 8 anos, houve uma grande comoção da comunidade, da cidade. Várias pessoas saíram, equipes de busca, investigadores, cães farejadores, os vizinhos. Eles todos se comoveram e fizeram cartazes para distribuir pela cidade com a foto da Maddie. Enfim, várias pessoas procurando ela, gritando por ela, entrando em várias casas, se questionando, se entrevistando. E os pais dela, é óbvio, que estavam muito desesperados. A família passava quase que 24 horas ali na casa deles, tentando achar qualquer evidência, descobrir qualquer notícia. E aí a polícia, depois da primeira semana, sem nenhuma pista, eles decidiram envolver o FBI. A polícia, é óbvio, que tinha alguns suspeitos. Tinha um homem que morava algumas ruas pra baixo da casa da Maddie, que eles desconfiavam ter alguma coisa a ver com isso, porque ele já tinha sido acusado 15, 20 anos atrás de abusos sexuais. Ele tinha ido preso e aí ele já tinha sido liberado e ele morava ali. Mas além disso, não tinha nada que ligasse ele ao desaparecimento da Maddie. Até porque os casos que ele tinha se envolvido, de fato aconteceram, mas não eram com crianças. Então não tinha muito mais como a polícia seguir a partir dali. Outro suspeito era um homem um pouco mais velho que costumava sempre observar as crianças enquanto elas estavam brincando. Ele tinha cerca de 45 anos, mas de acordo com o depoimento de toda a vizinhança, ele não tinha perigo nenhum. Ele se sentia meio jovem e ele gostava de observar as crianças e lembrar da época em que ele mesmo era criança. Então, muitos consideravam ele inofensivo mesmo. E quando ele foi interrogado, ele tinha um álibi muito forte do que ele estava fazendo na hora do desaparecimento da Maddie. Apesar disso, ele não passou no teste de polígrafo, o que deixou a polícia meio assim. Mas o teste de polígrafo também não é um teste tão determinante pra saber se a pessoa de fato fez alguma coisa ou não. Pode ter várias inconsistências, pode estar errado muitas vezes. Então não tinha como deixar ele pelo menos preso, né, até eles terminarem a investigação só por conta de um teste de polígrafo. Então ele também acabou sendo descartado como suspeito. E aí nessa hora tava todo mundo sem esperanças. A partir de alguns dias depois do desaparecimento dela, a polícia começou a considerar a busca por um corpo e não a busca pela Maddie, o que deixou a família dela completamente sem esperanças e desesperada, tendo que aceitar que isso poderia ter acontecido. E aí tinha uma família, a família dos Phillips, que morava logo na casa da frente da família da Maddie. Era um casal que tinha um filho de 14 anos chamado Joshua, e eles até tinham 2 filhos mais velhos, só que era como se o Joshua fosse um filho único. Isso porque os 2 filhos mais velhos já tinham saído de casa antes dele nascer. Então ele basicamente foi criado como um filho único. Eles quase nunca visitavam, enfim. Essa família estava participando ativamente das buscas, afinal eles moravam logo na casa da frente, eles
eram muito amigos, eles eram muito próximos. O Joshua, principalmente, estava imprimindo diversos cartazes, fazendo todo um esquema para distribuir pela cidade inteira. Ele parecia estar muito preocupado. E aí, no dia 10 de novembro, que dá 7 dias depois do dia 3, né? Uma semana depois do desaparecimento de fato da Maddie, a mãe dele, chamada Melissa, estava limpando a casa e o Joshua já tinha saído pra escola, o marido dela tinha saído pra trabalhar, então ela tava sozinha em casa. E aí ela começou a limpar e ela começou a sentir um cheiro muito forte vindo do quarto do Joshua. Só que o Joshua, ele tinha alguns passarinhos de estimação e a gaiola ficava dentro do quarto dele e ele nunca limpava aquela gaiola, então o cheiro sempre estava muito forte. Daí a mãe dele falou, quer saber? Vou aproveitar que ele não tá aqui, vou lá limpar, já faço uma faxina geral no quarto dele, porque não dá pra ficar nessa situação. E aí ela foi lá, limpou a gaiola dos animais, colocou ali pra fora, começou a limpar as coisas, mas ela percebeu que o cheiro tava mais forte do que o normal, que era estranho. E aí quando ela olhou em direção à cama dele, ela viu que a cama tava vazando. Ele usava um colchão de água, por isso que tava vazando água desse colchão. E ela falou, bom, o cheiro deve estar vindo dessa água que tá vazando, né? Deve ter mofo ali dentro, deve ter qualquer coisa. Vou ter que limpar, dar um jeito nesse colchão. Quando ela tirou o lençol de cima, ela percebeu que o Joshua mesmo já tinha tentado acabar com esse vazamento. Aparentemente tinha um furo, e esse furo tava fazendo o colchão vazar, e ele tinha colocado fita. Não é fita isolante que chama? Tipo duct tape? Como falar isso em português? Vocês sabem, né, gente? Aquela fita cinza. E aí ele tinha colocado várias dessa fita aí pra tampar o furo. Só que tinha uma meia que tinha ficado presa nesse furo. Daí ela falou, gente, como assim? Vou tentar tirar essa meia. No que ela tentou puxar a meia não saiu. E quanto mais ela puxava, parecia que a meia tava prestes a sair, mas estava meio dentro do colchão ainda. Porque não fazia sentido. Então ela começou a tirar a fita pra poder tirar a meia dali de dentro. E foi aí que ela encontrou o corpo da Maddie dentro do colchão de água. Gente, isso é completamente surreal. A mãe dele ficou muito desesperada. Vocês conseguem imaginar? Você tá buscando faz uma semana a filha do seu vizinho desesperadamente. Todo mundo da sua casa tá participando ativamente das buscas. E quando você vê, você descobre que o corpo tava ali o tempo todo embaixo da cama do seu filho, de 14 anos. A Melissa, então, ligou pro marido dela. Ela queria muito falar com ele o que tinha acontecido pra ver o que eles iam fazer, mas caiu na caixa postal, afinal ele tava no trabalho. E ela decidiu que ela não ia conseguir ficar ali na casa esperando ele voltar do trabalho pra falar com ele sobre isso. Então ela lembrou que a polícia tava ficando muito tempo lá na casa da Maddie, né, da família dela. E aí ela já desceu a rua e contou pra um dos policiais tudo o que tinha acontecido. Os policiais pediram reforços e foram imediatamente pro quarto do filho dela. O Steve e a Sheila, que eram os pais da Maddie, naquela hora estavam sentados na sala assistindo televisão e eles estavam esperando porque ia passar uma coletiva falando sobre o desaparecimento da filha. Então vocês imaginam a surpresa quando a vizinha deles chegou lá dizendo tudo aquilo. É óbvio que foi um choque gigantesco, é óbvio que eles não queriam acreditar no que tinha acontecido, mas a pior parte vem agora. O corpo da Maddie foi encontrado parcialmente vestido, espancado por um taco de beisebol e também esfaqueado várias vezes. Bom, quando a polícia foi olhar o quarto pra procurar por evidências, primeiro eles obviamente tiraram o corpo da Maddie, e aí eles viram que tinha um tênis dentro do armário com alguns respingos de sangue, tinha também sangue no teto. Eu não sei como que a mãe dele não viu, mas talvez não tenha sido tanto sangue assim pra mãe achar que era alguma coisa demais que tinha ali. Eles também encontraram escondido o taco de beisebol e também uma faca que tava atrás da televisão do Josh. E o mais horrível de tudo é que tinha um pôster, aquele pôster de buscas da Maddie, colado bem na frente da cama dele. Então vocês imaginam que toda noite ele ia dormir com aquele pôster ali na frente, enquanto ele sabia que o corpo dela estava logo abaixo dele. Eles também encontraram muita coisa para tentar mascarar o cheiro que estava saindo do corpo dela. Então tinha incenso, tinha aqueles negocinhos para você borrifar no ar, todo tipo de coisa. O Josh aparentemente tinha se preocupado e comprado para os pais não desconfiarem. Mas é óbvio que aquilo não ia durar muito tempo. O cheiro do corpo ia aumentar cada vez mais. Duas coisas foram descobertas ali a princípio, quando a polícia investigou o quarto. A primeira é que provavelmente o assassinato tinha acontecido dentro do quarto do Josh e também que ele tinha sido brutal o suficiente para respingar no teto o sangue.
A polícia imediatamente se dirigiu para a escola do Josh e prendeu ele ali mesmo. Dizem que muitos dos alunos, dos colegas do Josh, ficaram bem surpresos, porque nunca imaginariam aquilo dele. E bom, vamos falar um pouquinho sobre o Joshua. Ele nasceu no dia 17 de março de 1984. Ele nasceu na Pensilvânia, mas no início dos anos 90 a família dele se mudou para Flórida e aí eles passaram a morar ali na frente da casa dos Clifton, ou seja, foi mais ou menos no ano em que a Maddie nasceu. O pai dele era especialista em computação e diziam que ele era extremamente violento. Ele era muito rigoroso também, tanto com a esposa dele quanto com o Josh. O Steve também ficava muito furioso se ele encontrasse o Josh com outras crianças dentro da casa dele enquanto os pais não estavam em casa. E aí, quando o Josh foi levado pela polícia, ele começou a falar a versão dele dos fatos. E é nessa parte da história que vocês também vão se enganar. O Josh disse que ele estava jogando beisebol na casa dele quando a Maddie chegou e pediu pra jogar junto com ele. Ele disse que ele ficou hesitante no começo, já que o pai dele não gostava que tivessem crianças na casa quando os pais não estavam lá, e ele estava sozinho em casa naquele dia, mas ela insistiu, então ele deixou. De acordo com o relato dele, ele acidentalmente atingiu o rosto dela com a bola de beisebol. E aí, na hora que ele atingiu o rosto dela, ela começou a chorar e a gritar e pedir ajuda, e ele se desesperou. Primeiro porque ele achou que os pais dele iam reprimir muito ele de estar com uma criança na casa quando eles não estavam, e além disso, dessa criança ter se machucado. Então ele ficou desesperado. Ele disse então que levou ela arrastada do quintal pra dentro do quarto dele, e aí ele decidiu estrangular ela e espancar com um taco de beisebol pra ela ficar quieta. Depois disso, ele disse que empurrou o corpo dela inconsciente pra dentro do colchão d'água antes dos pais dele chegarem, que ia ser por volta das 5 horas da tarde. E aí foi por volta desse mesmo horário que a Sheila tinha dado a filha dela como desaparecida. Ele disse que antes de anoitecer, ele tirou o corpo dela de dentro do colchão, cortou a garganta dela e colocou ela lá de novo. E foi aí que ele deixou o corpo dela dentro do colchão durante 7 dias e que ele admitiu também ter comprado algumas coisas pra mascarar o odor. E quando perguntaram pra ele o que ele pretendia fazer com o corpo, ele disse que ele simplesmente não sabia, que ele não tomava muitas decisões assim, que ele tava só deixando a vida levar e que com o tempo, sei lá, as coisas iam se resolver. Ele não tinha muitos planos. Bom, é óbvio que ele foi acusado de homicídio em primeiro grau e os advogados da defesa alegaram que ele era só uma criança indefesa agindo em desespero. E aí, pensando só na versão dele, talvez a gente pudesse imaginar que, de fato, às vezes ele só se desesperou mesmo, ele não sabia o que fazer, ele não conseguia parar. Quando ele decidiu parar já era tarde demais e ele só continuou. Não que isso justifique nada, tá, gente? Não justifica. Mas talvez seja algo que você pensasse, tá, pode ser que ele tenha se arrependido. Pode ser que na hora ele viu o que aconteceu e se desesperou mesmo. E ele deve ser preso, é claro. Mas pelo menos, né... Enfim, pelo menos nada, né, gente? Não tem nem o que falar. Tô tentando aqui, ó, mas não dá. Mas o ponto não é esse. O ponto é que agora vem a reviravolta, é que tinham várias evidências que apontavam que o que aconteceu não foi aquilo que o Joshua falou. E existem algumas teorias em volta disso, tem algumas pessoas que não concordam, então a gente vai pra essa parte agora. Mas, basicamente, o que a irmã da Maddie falou é que ela e a Maddie tinham sido proibidas de conversar com o Joshua, pelos pais delas, inclusive. Isso porque teve um dia que o Josh encontrou as duas e ele fez uma piada com uma conotação sexual muito pesada. E aí as meninas, né, que eram crianças, contaram pros pais delas. E aí os pais falaram, vocês não vão mais conversar com esse menino, a gente não quer mais saber de vocês perto dele. Então, isso deixava muito estranho pensar que a Maddie foi até a casa dele pedir pra jogar beisebol com ele. Porque ela era uma criança de 8 anos e ela era muito obediente. Ela não ia fazer isso do nada, sabendo que os pais poderiam reprimir ela por isso. Além disso, a autópsia não apontou nenhum ferimento correspondente a uma bola de beisebol batendo no rosto dela. Eles também identificaram que o primeiro ferimento da Maddie é que ela foi sufocada durante 15 minutos, mas que esse sufocamento não foi o suficiente pra matar ela. Isso só teria deixado ela mais desesperada pra escapar, e aí sim o Joshua teria pegado o taco de beisebol e batido nela. Ele teria colocado então ela embaixo do colchão de água, mas quando ele deitou em cima, ele percebeu que ela ainda estava gemendo ali dentro, ou seja, ela não tinha morrido. Se ele tivesse mantido ela ali nessa primeira vez, ela provavelmente iria morrer, mas ia demorar mais tempo.
Foi aí que provavelmente ele tirou ela daquela entrada do colchão de ar e aí pegou a faca e começou a esfaquear ela no peito, no rosto. Outro fato bizarro é que a Maddie foi encontrada sem as roupas de baixo, sem calça, sem calcinha, e a camiseta dela estava enrolada até o pescoço. Ela só estava de meia e com essa camiseta enrolada. Então isso, para algumas pessoas, significava que talvez fosse um crime cometido por motivos sexuais. Na autópsia não teve nada que mostrasse que ela tivesse sido abusada. Mas uma coisa que eles descobriram é que o Josh estava assistindo pornografia violenta 30 minutos antes do que aconteceu e que depois que ele matou a Maddie, 30 minutos depois, ele continuou assistindo a pornografia. E aí existem duas teorias. A primeira é que ele talvez se sentisse estimulado por essa pornografia e aí ele encontrou a Maddie e decidiu fazer alguma coisa com ela. E a segunda é que talvez não, talvez isso só fosse uma coisa do dia a dia, ele tava assistindo a pornografia antes, daí ele cometeu o crime e aí ele queria fingir que nada aconteceu, então ele só continuou com as coisas que ele fazia no dia a dia mesmo. Inclusive, o Josh se explicou por essa questão das roupas, ele disse que as roupas saíram quando ele tava tirando ela de dentro do colchão, e aí elas foram saindo. Primeiro ele disse que saiu a calça, depois a calcinha e depois o sapato, e isso não faz muito sentido pra mim, porque se ele tivesse puxado e as roupas fossem saindo, eu imagino que o sapato iria sair primeiro. E outra coisa bizarra que não faz muito sentido é a disposição que as roupas estavam dentro do colchão de água. Então vocês imaginam, aqui a gente tem o colchão, aqui a parede. As roupas estavam aqui, a Maddie estava aqui e o buraco era aqui. Ou seja, parecia que ele tinha jogado as roupas primeiro e depois jogado a Maddie. Mas, pra mim, se a roupa saiu quando ele puxou ela, então ele teria colocado o corpo de volta e depois inserido as roupas. Além disso, ele disse que tinha arrastado a Maddie pelo jardim para levar para o quarto dele, mas não tinha nenhuma marca no corpo que indicasse algum ferimento dela ter sido arrastada, não tinha marca de grama, de terra, não tinha nada. E além disso, a irmã da Maddie disse que o quintal do Joshua não era grande o suficiente para eles jogarem beisebol. O quintal basicamente era uma piscina, então não tinha como eles irem jogar lá. E aí, o que algumas pessoas acreditam que o crime possa ter sido premeditado foi essa questão da pornografia, de talvez ele já ter visto essa pornografia. Inclusive, muito do que ele assistia eram com menores. Tudo bem que ele também era menor de idade, mas eram pessoas bem mais novas do que ele. Então, talvez ele tivesse sentido alguma coisa, viu a Maddie ali na rua. Enfim, não sabemos se foi isso, mas é uma das teorias. Uma das teorias mais aceitas foi o seguinte: a Maddie tinha ido na casa dela pegar aquelas bolas de golfe. A irmã dela falou pra ela sair de lá porque ela tava treinando piano. Então a Maddie precisava encontrar essas bolas em outro lugar. Ela lembrou que o Josh tinha essas bolas dentro da casa dele, viu ele ali na frente, perguntou se ele tinha, se ele podia emprestar, e aí provavelmente ele falou: tá bom, eu posso, mas elas estão no meu quarto, vem aqui comigo buscar que eu te entrego. E aí, de acordo com essa teoria, eles acham que assim ele conseguiu levar ela até o quarto dele, com o propósito já de alguma agressão, já que ele tava sozinho em casa. E que aí ele começou a tentar tirar as roupas dela, por isso que as roupas estavam naquela situação. E aí, quando ela percebeu o que ele tava tentando fazer, ela provavelmente começou a gritar, pedir ajuda, chorar. E talvez por isso esse incidente se tornou um homicídio. Provavelmente porque ele sabia que se ele deixasse a Maddie ir embora a partir daquilo, ela ia chegar em casa e ia contar pros pais dela o que ele tentou fazer. E além de ter sido horrível o que ele teria tentado fazer, os pais se conheciam, eles eram vizinhos. É óbvio que iam ter consequências pra ele, de qualquer forma iam ter. Mas na cabeça dele, ele sabia que ele estava errado e que ele ia sofrer com isso, principalmente tendo um pai super rigoroso. E aí ele teria entrado em pânico e matado ela. Essa é a teoria mais aceita. Eu acredito que possa ser verdade, mas nada foi confirmado. Então a gente não sabe se foi isso mesmo. O julgamento aconteceu no dia 6 de julho de 1999, durou apenas 2 dias e foi altamente divulgado. Inclusive, eles tiveram que mudar a cidade do julgamento, não pôde ser ali em Jacksonville, porque todo mundo ali conhecia, participou das buscas. É óbvio que estava todo mundo muito dentro daquele caso, e lembrando que para você ser jurado dentro de um caso, você tem que ser 100% imparcial. Então você não pode ter ouvido falar daquele caso
de forma alguma. Então eles foram para outra cidade para poder ser julgado. O júri deliberou por cerca de 2 horas antes de considerar o Josh culpado por homicídio em primeiro grau. No dia 26 de agosto, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar dele ter só 14 anos, ele foi processado como adulto. E isso por 2 motivos. Primeiro, porque o crime foi extremamente brutal. E segundo, porque ele teve 3 chances de salvar a Mad e ele optou por não fazer. A primeira foi quando ele tentou sufocar ela e aí ela começou a gritar. E aí mesmo assim ele decidiu bater nela com o taco de beisebol. E depois ele colocou ela dentro do colchão, tirou ela dentro do colchão, esfaqueou ela. Nesse meio tempo ele podia ter feito alguma coisa, podia ter tentado ajudar. Da mesma forma ele decidiu manter ela ali e não avisar ninguém, mesmo participando ativamente das buscas. Algo bizarro que aconteceu no julgamento e que a irmã da Mad não sabia é que o Josh era completamente obcecado por ela. Inclusive, eles descobriram que tinha uma foto da Jessie, irmã da Mad, dentro do quarto do Josh. E quando perguntaram pra família da Jessie se eles reconheciam aquela foto, os pais dela falaram que não viam aquela foto há muito tempo. Então, eles também descobriram que teve uma vez que a casa foi invadida, que a janela tava meio quebrada. Algumas coisas desapareceram e uma delas tinha sido essa foto. E quem tinha invadido a casa para roubar a foto tinha sido Josh, e eles só descobriram com o julgamento. Então, essa hipótese, né, da agressão e tal, é bem mais forte quando a gente pensa que talvez o Josh tenha pensado que a irmã da Mad, a Jessie, ia ser inatingível, então ele precisaria fazer aquilo com outra pessoa, e quem melhor do que a própria irmã dela, que é um pensamento absurdo, mas que talvez tenha alguma relação. E a própria irmã da Mad diz que ela nunca imaginou que ele tinha essa obsessão com ela e que ela tinha feito uma parte tão grande do que aconteceu com a irmã. I am a Christian. I believe in God. And I feel like at the end of the day, that's not my job. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 2012 que as prisões perpétuas para menores de idade eram inconstitucionais. Então, haveria uma possibilidade dele ter um novo julgamento. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. A Jessie, irmã da Mad, ficou com muito medo dele ser solto e ela disse o seguinte: ela não tem a chance de andar nessa terra novamente, então por que ele deveria? Mas com uma nova sentença em 2017, o juiz manteve a sentença original. Assim, ele garantiu que o Joshua Phillips ia passar o resto da vida dele na prisão. Bom, não preciso nem dizer como esse caso é triste e é frustrante e revoltante, e eu fico muito emocionada com esse tipo de caso. E bom, espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Pesquisem sobre isso, leiam. Eu desejo só as melhores coisas pra família da Mad. Já faz bastante tempo que isso aconteceu, então eles seguiram em frente, graças a Deus, mas não deixa de ser emocionante e revoltante toda vez que a gente lembra disso. É isso, gente. Até a próxima.